Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na palavra de Deus, lendo em Salmos 73, verso 28. Assim está escrito: Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre bom é aproximar-se de Deus. Aqui estamos diante de uma experiência de Asaf, muito conhecido biblicamente, por ser aquele que também tinha as suas composições. Ele, numa oportunidade, começou a observar a prosperidade dos ímpios e deixou-se levar por aquele estado de coisas e quase que os seus pés se escorregaram. E quando chegou o momento, ele, ao entrar no santuário, ele viu a diferença entre o ímpio e aquele que serve a Deus. E ele diz, quando ele entrou no santuário, ele entendeu o fim dos ímpios. A prosperidade deles é somente aqui na terra. Portanto, ele, em tempo ainda, foi despertado pelo Senhor para se voltar para Deus. E ele, então, colocou-se na condição de pedir a Deus graça e misericórdia. E ao final deste salmo, ele deixou gravado estas palavras, dizendo: Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ele quase tinha se resvalado, escorregado, tomado outra direção, mas o Senhor Deus o conduziu ao santuário e lá ele entendeu que precisava se aproximar de Deus. Basta um pequeno afastamento de Deus e as dúvidas já começam a tomar lugar no coração das pessoas. Elas começam a ficar inseguras, indecisas e procurando por outros caminhos, achando que por eles também pode usufruir aquilo que só Deus pode conceder. Mas a felicidade de Asaf foi que, em tempo oportuno, ele chegou à presença do Senhor e se refez diante de Deus e afirmou o seu desejo e o seu comprometimento de aproximar-se de Deus. O apóstolo Tiago, escrevendo a sua epístola aos irmãos, ele disse: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. É um tanto difícil as pessoas chegarem a aproximar-se de Deus, porque há tantas coisas que procuram distraí-los e desconcentrá-lo da comunhão com Deus. Mas é muito fácil sair da presença de Deus e começar a andar por outros caminhos. Mas o conselho da palavra de Deus é para que nós aproximemo-nos de Deus, que nós nos acheguemos ao Senhor. E à medida em que nós vamos nos aproximando de Deus, Ele vai também aproximando-se de nós. Haja vista que a humanidade caminha distante, longe, errante, perdida, por caminhos estranhos, por conta da condição em que foram gerados em pecado e vivendo nesta situação de inimizade contra Deus. Portanto, quando há a oportunidade em que Deus se dá a conhecer e manifesta-se através do chamado para reconciliação, então este é o intuito de trazer as pessoas para que elas
aproximem-se de Deus. Em aproximar-se de Deus, há livramento, a vitória, a proteção, a direção de Deus. Então, quando Asaf entendeu isto, ele disse: para mim é bom eu me aproximar de Deus. Quando a pessoa aproxima-se de Deus, ele está deixando para trás aquela vida insegura com a qual ele estava vivendo, longe do Senhor, por caminhos tortuosos, mas que agora, então, no comprometimento de aproximar, de buscar a Deus, tudo aquilo é despojado e o nosso coração e a nossa mente, ela se volta unicamente para o Senhor, no intuito de buscá-lo com sinceridade, com lealdade e com verdade. Quando o Senhor Deus encontra estes elementos na nossa vida, ele dá-se a conhecer, ele aproxima-se daquele que o busca, daquele que procura chegar próximo ao Senhor. Na nossa proximidade com Deus, nós vamos receber dele experiências que vão marcar para sempre a nossa vida. Então, quando tanto o salmista quanto Tiago traz para nós esta necessidade, nós nos lembramos de Pedro, quando passou a seguir Jesus de longe. Enquanto o seguia de perto, nada lhe aconteceu. Ele estava próximo a Jesus, ele estava crendo, ele estava confiante, ele estava seguro, ele estava em paz. Mas a partir daquele momento, quando Jesus foi entregue na mão dos malfeitores, e diz a palavra de Deus que ele seguia-o de longe, nós observamos o que aconteceu. Ele negou a Jesus. Ele ignorou quando falaram que ele fazia parte dos discípulos de Jesus. Ele disse que não o conhecia, não sabia do que estavam dizendo. Este é o resultado de quem anda longe de Deus. A pessoa, quando se distancia do Senhor, ele vai perdendo a comunhão, ele vai perdendo o discernimento, ele vai deixando-se levar pelas situações que se apresentam e já não quer mais identificar-se com o Deus a quem ele estava próximo. Mas a palavra de Deus nos adverte que a nossa vida de comunhão com Deus, ela só é útil, ela é válida quando nós estamos nos aproximando do Senhor, estamos próximos a Ele. Tanto é que um dos aspectos da morte de Jesus foi propiciatória, ou seja, trazer para perto, aproximar-nos de Deus. E isto foi um trabalho realizado pelo Senhor Jesus, como prova do seu sacrifício, nos trazer de longe para perto. Quando Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2, ele deixa gravado o seguinte, no capítulo 2 e o versículo 13, mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, através de Jesus, nós podemos ser levados a nos aproximarmos do Senhor nosso Deus. O salmista Asaf, ele disse: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. E diz: pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Então veja quão necessário foi ele aproximar-se de Deus, porque a confiança dele, ao estar distante, ao estar admirando e desejando a prosperidade dos ímpios,
o afastou da comunhão com o Senhor. Ele não teve aquela confiança necessária. Ele ficou inseguro. E quando, ao entrar no santuário, entendeu. Então ele disse o seguinte: como um sonho que acorda, assim, Senhor, quando o Senhor acordar, desprezará a aparência dos ímpios. E ele diz: todavia eu estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita. E então ele traz esta declaração: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. E por aproximar de Deus, ele diz: pus a minha confiança no Senhor. Renovou a confiança em Deus por aproximar-se dele. E comprometeu-se a anunciar todas as obras do Senhor. Então, o resultado foi benéfico para Asaf, porque ele aproximou-se de Deus, teve a confiança renovada e passou então a prosseguir na sua vida de testemunhar as obras poderosas que são realizadas pelo Senhor. Quando Tiago escreveu, ele disse: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. O Senhor Deus tem prazer em aproximar-se de nós, mas ele abre para nós uma oportunidade para que nós possamos buscá-lo e procurar aproximar-nos de Deus a cada dia, a cada momento. E cada vez que nós nos aproximamos, Deus também aproxima-se de nós. E chega o momento em que há o encontro entre nós e o Senhor, entre o Senhor e nós. E este encontro gera fé, gera renovação, gera comunhão, gera experiência, gera crescimento espiritual na nossa vida. Então, tudo de bom da parte de Deus acontece na nossa vida quando nós nos dispusermos a nos aproximarmos do Senhor, nosso Deus, e colocar nele a nossa confiança. Quando nós, então, observamos porque precisamos aproximar-nos do Senhor, porque longe do Senhor as coisas ficam difíceis, nós podemos ser enganados, podemos ser distraídos, podemos mudar o foco para outras coisas que não têm valor e importância eterna. Por isso, há necessidade de estarmos comprometidos em estarmos próximos do Senhor, nosso Deus. Então, aproximar-se de Deus é uma orientação, é uma exortação, é um mandamento. Quando Tiago disse: chegai-vos a Deus, é um chamado para nós estarmos próximos a Deus. Há um hino que diz: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti, eu quero estar próximo do Senhor. Então, nós encontramos esta realidade e experiência pessoal à medida em que nós estamos nos dedicando a aproximar de Deus, nós sentimos com mais graça e poder a presença de Deus também em nós. Isto são resultados da proximidade. Então, aproximar-se de Deus é um chamado para todo o cristão e, quiçá, para toda a humanidade. Aqueles que estão longe da salvação são chamados por Jesus
para serem salvos e libertos por ele, e por meio da salvação, levados a se aproximarem do Senhor, a chegarem-se para Deus. E Deus se chegará para cada um deles. Aos salvos em Cristo, para não se descuidar, por já terem sido salvos e desfrutarem da salvação por Jesus Cristo. Mas esta maneira de aproximar-nos de Deus, ela deve ser diária. A todo dia, nós devemos buscar estarmos sempre mais próximos do Senhor. Então, este conselho, esta exortação, ela é dada a todos os cristãos, a todos aqueles que exercem fé no Senhor Jesus Cristo, que eles tenham o direcionamento para estarem próximos em íntima e plena comunhão com Deus. Mas também aproximar-se de Deus vai livrar-nos de perigos que podem acontecer quando estamos distantes do Senhor. Eu já citei a experiência de Pedro. Por que aconteceu aquilo? Porque ele o seguiu de longe. Ele deixou de estar perto e passou a ficar ao longe. Então aquelas coisas aconteceram e foram muito tristes. Mas depois o Senhor Jesus, com misericórdia e graça, o restaurou. E ele então voltou a estar na presença do Senhor e Deus o usou de maneira poderosa. Mas passou por essa dificuldade na vida. Nós também, se deixarmos que as coisas nos dominem e começarmos a caminhar à distância, isto também pode acontecer na nossa vida e é preciso que sejamos restaurados pelo Senhor Jesus para voltarmos à plena comunhão com Deus e nos aproximarmos dele para que tenhamos a sua presença na nossa vida. Então, aproximar-se de Deus vai também estimular, encorajar e enriquecer a nossa vida cristã. Todos aqueles que estão próximos do Senhor passam a ter comunhão, intimidade com Ele. Segredos lhes são revelados porque estão na proximidade com o Senhor. E eles temem ao Senhor e estão próximos a Ele. Observamos quando os apóstolos estavam diante de Jesus, que Jesus falou que um deles haveria de traí-lo, e cada um ficou perguntando, sou eu, quem será? E aí Pedro dá sinal a João, que pergunte a Jesus. E João, como estava próximo a Jesus, o que ele fez? Ele reclinou no peito de Jesus e disse, quem é, Senhor? E o Senhor disse a ele, é aquele a quem eu der o bocado molhado. Nenhum teve coragem de perguntar a Jesus, mas João estava próximo. João recostou-se no peito de Jesus e na intimidade com Jesus, na proximidade com Jesus, ele perguntou e o Senhor lhe revelou. Então veja como é necessário nós nos aproximarmos de Deus. Existem muitas coisas de Deus que nós só tomaremos conhecimento quando em verdade estivermos próximos do Senhor. Por isso, a justificativa de Tiago em dizer, chegai-vos a Deus, porque à medida em que você se chega a Deus, ele se chegará a vós. E quando ele se chega a nós e nós a ele, então estabelece-se a comunhão, a proximidade, a intimidade e o conhecimento e a revelação do que Deus tem e pode fazer. Ele dá-nos a conhecer algo para a glória e louvor do seu nome e para o nosso crescimento espiritual.
De que maneira é possível aproximar-se de Deus? Quais são os recursos que nós temos para nos aproximar de Deus? Bem, nós temos a palavra de Deus, é o testemunho de Deus que está em nossa mão, é o nosso manual, onde nos orienta e nos instrui como fazer isso, como nos aproximar de Deus. Então, um dos pontos é a palavra de Deus. E como é que eu vou saber como aproximar-se de Deus? Eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso comparar, eu preciso estudar as Escrituras e eu preciso ter fé que estas palavras de Deus, elas são fiéis e elas são verdadeiras e elas hão de me guiar e conduzir a me aproximar de Deus cada dia mais. Mas há um segundo recurso que também nos aproxima de Deus, é através do sacrifício de Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós estávamos longe e agora fomos aproximados do Senhor. Então é um segundo recurso que nós temos através do Senhor Jesus Cristo. Também podemos ser aproximados de Deus através do Espírito Santo, um trabalho lindo, maravilhoso que ele realiza. Ele é aquele que nos guia, que nos leva, que nos conduz, que nos ensina a chegarmos próximos a Deus. Por isso que nós não podemos ignorar o Espírito Santo. Ele precisa ter um papel fundamental na nossa vida, porque ele conhece as profundezas de Deus e ele pode nos conduzir para chegarmos mais perto do Senhor nosso Deus. Então nós encontramos isto na palavra de Deus, que também através do Espírito Santo nós podemos então chegarmos próximos ao Senhor. Encontramos através de Jesus, através da oração, que é o recurso que o Senhor Deus colocou para cada um de nós. Quando oramos, nós estamos confessando os nossos pecados e as nossas faltas, e a oração é um caminho que Deus abriu, está pronto a nos ouvir, e por este caminho nós chegamos à presença do Senhor. Então já vimos que através da Bíblia nós podemos nos aproximar de Deus. Através do sangue de Jesus, nós podemos nos aproximar de Deus. Através do Espírito Santo, nós podemos nos aproximar de Deus. E através da oração, conforme já falamos, é um meio que nos aproxima do Senhor nosso Deus. E se percebermos alguma coisa diferente em nossa vida, é preciso que mais rápido possamos identificar e confessarmos a Deus para termos com Ele a comunhão restaurada. Então esses são os meios que Deus estabelece para a nossa vida, para que possamos aproximarmos-nos do Senhor. E como o hino 84, que diz assim: mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do sol, nado é a te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu já vi. Não posso explicar, quão meigo é Jesus, mas face a face, no teu lar, eu te verei, Jesus. Então, aproximar-se de Deus deve ser o propósito do nosso coração. Enquanto vivemos nesta terra, devemos estar atentos para este
momento de comunhão com o Senhor. Adão teve a felicidade de ter a proximidade de Deus. Todos os dias, pela viração do dia, Deus se apresentava no Éden e para Adão e Eva era o momento mais feliz da vida. Mas eles perderam isso por conta da desobediência. E nós agora, para termos isto restaurado, é preciso entrarmos pelo que diz-nos a palavra de Deus e palmilharmos por este caminho que está colocado diante de nós para nos aproximarmos do Senhor nosso Deus. Bem, nós observamos sobre a necessidade de aproximar-se de Deus, de renovar nele a nossa confiança, de estar preparado para proclamar as suas obras e os seus feitos poderosos. Observamos que, à medida em que nós nos aproximamos do Senhor, nós estamos nos livrando de enfrentar problemas, dificuldades, e isto vai encorajar o fortalecimento, o crescimento da nossa vida espiritual com Deus. Nós vimos recursos que são empregados para nos aproximar de Deus. A palavra, o sangue de Jesus, a oração, o Espírito Santo nos aproxima do Senhor. E qual é o resultado quando nós nos aproximamos de Deus? Quando nós atentamos para o que disse Asaf, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. E comparando com Tiago, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Qual o resultado desta proximidade com Deus? O que ela vai trazer para nós, esta aproximação? Bem, nós vamos desfrutar a vitória sobre o pecado. O pecado procura nos assediar. O escritor aos Hebreus disse: visto que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, à medida em que nós nos aproximamos de Deus, nós temos vitória sobre o pecado. O pecado não terá domínio sobre a nossa vida quando nós nos aproximarmos do Senhor nosso Deus. Em segundo lugar, à medida em que nos aproximamos do Senhor, nós desfrutaremos de paz com Deus. Esta tranquilidade, serenidade do Espírito, nós só temos quando nos aproximamos de Deus. Então veja que bênçãos são colocadas diante de nós à medida em que nos aproximamos do Senhor. A vitória sobre o pecado, o desfrutar da paz com Deus, a comunhão com Deus, ou seja, a intimidade espiritual com Deus, que nos é possível nos aproximar. À distância, ao longe, não é possível, mas ao nos aproximar, isto torna-se possível. E também a nossa vida passará a ser uma vida frutífera, uma vida que vai glorificar ao Senhor e que nós vamos promover a glória do Senhor através dos resultados desta aproximação. As pessoas à nossa volta vão observar a nossa vida e vão destacar a diferença que é estarmos próximos do Senhor nosso Deus. Não seremos levados à prática do pecado, não seremos levados à impaciência, não seremos levados a viver longe da presença do Senhor, mas estaremos
próximos dele. E a nossa vida será frutífera. E os frutos que produzirmos em Deus glorificarão o seu excelso e poderoso nome. Então veja a necessidade de que eu e você, cada um de nós, nos aproximemos de Deus. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Então vimos esta necessidade. Mais do que tudo na vida, o melhor é aproximar-se de Deus. Asaf diz que era bom. Diz, para mim, bom é aproximar. Que seja bom para você, que seja bom para mim, que seja bom para cada um de nós aproximarmos-nos do Senhor nosso Deus. Então, aproximar-se de Deus é um convite, é uma exortação, é uma orientação de Deus para nós. E à medida em que nós nos aproximamos do Senhor, nós somos encorajados e fortalecidos na nossa vida cristã. Quando nos aproximamos do Senhor, nós temos um crescimento espiritual diferenciado, porque a comunhão com Deus promove este crescimento. Portanto, se você está distante do Senhor, procure a partir de hoje aproximar-se dele, atender a este chamado. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Diga como Asaf, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Que eu e você estejamos próximos de Deus, desfrutando de toda a riqueza da sua presença, do seu poder e dos seus benefícios para a nossa vida. E o glorifiquemos em todo o tempo. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.